O gráfico mais impressionante do Excel. Olá pessoal, meu nome é César Tanaka e hoje eu vou mostrar para vocês o mapa 3D, aquele que eu considero ser o gráfico mais impressionante do Excel. Aqui eu tenho uma planilha com os dados que eu baixei lá do Ministério da Saúde sobre os casos da Covid-19. Então aqui tem uma coluna com as datas, né? Quando é que as coisas aconteceram, os locais, que é o estado e a coluna da cidade, o número de casos e o número de mortes. Eu vou selecionar essa tabela toda, Ctrl T, vou na guia Inserir, e na guia Inserir, a partir do Excel 2016, 2019 e 365, nós temos essa opção, Mapa 3D. Eu vou clicar nesse botão e escolher a opção Abrir Mapas 3D. Ele vai carregar esse gráfico. E olha que interessante, pessoal. Ele abre um globo terrestre. Cada pontinho azul desse daqui é uma cidade que está naquela minha tabela. Então aqui, ó, Uberaba, Mauá, Embu das Artes, Rio de Janeiro, assim por diante, né? Esse gráfico aqui eu posso girar. Se eu arrastar para a direita, eu levo para outros continentes. Continente africano, Ásia. Vou voltar aqui para o Brasil. Aqui é a América do Norte, né? Brasil aqui embaixo. Vamos centralizar. Aqui do lado direito, embaixo, eu tenho controles. Esse controle de cima e esse controle de baixo serve para fazer a inclinação do mapa. Esse controle da esquerda e esse controle da direita servem para você girar o mapa. E esse mais e menos é para zoom. O mais amplia e o menos reduz o tamanho do mapa. Eu vou centralizar o gráfico aqui, arrastando, né? Vou aplicar o zoom um pouquinho mais. Aqui nessa tabela, lista de campos, eu tenho as colunas da minha tabela de dados. Número de casos, cidade, data, estado, assim por diante. Aqui do lado direito, eu tenho algo parecido com gráfico dinâmico. Eu tenho um campo chamado altura, e aqui nesse campo eu vou arrastar o número de casos. Eu vou clicar nesse campo casos e arrastar até o campo altura. Olha só que interessante, ele acabou de fazer um gráfico de coluna no meu mapa. Essa caixa aqui é a legenda, eu vou diminuir um pouquinho para ela não atrapalhar a visualização, colocar mais para baixo. E pela inclinação eu posso ver o número de casos. Olha só, essa coluna maior são os casos de São Paulo, esse aqui os casos do Rio de Janeiro, lá no fundo os casos de Fortaleza, aqui no centro os casos de Brasília, e assim por diante. Vamos voltar para a inclinação que estava antes. Eu posso arrastar também, pessoal, esse campo com o número de fatalidades, número de mortes, aqui para baixo do número de casos. Então nós vamos ter duas barrinhas, uma sobreposta à outra. Primeiro o número de casos, depois o número de fatalidades, né? Se você não quiser a coluna empilhada, aqui na parte superior do lado direito, você pode clicar em colunas clusterizadas. No gráfico padrão do Excel ele chama de colunas agrupadas. Vamos clicar, aparece lado a lado a coluna laranja e a coluna azul. Eu vou voltar para a inclinação que estava antes, ao contrário. Arrastar aqui um pouco para o centro. Se eu quiser também, eu posso mudar os temas. Em vez de ficar com essa cor, eu posso escolher, por exemplo, essa outra cor. Essa outra cor. Tem várias opções, tá? Eu vou deixar no primeiro tema, depois a gente trabalha um pouco com essa opção. Esse mapa está sem identificação. Nós vamos clicar então em rótulos de mapa. E aí a gente consegue ver o nome dos estados. E também tem a opção de colocar um mapa plano, né? Em vez de mapa 3D, eu tenho um mapa plano. Como é que é esse mapa plano? Eu vou diminuir o zoom para vocês perceberem que é um mapa que a gente está acostumado a usar em geografia, né? É um mapa plano. Eu vou dar um zoom nesse mapa plano e eu vou arrastar nesse campo de horas a informação de data. Eu vou arrastar esse campo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma caixa de texto. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa caixa de texto com a data e a hora. Para exibir o gráfico, eu clico nesse botão reproduzir o tour. Vou apertar uma vez, olha o que acontece.
essa data vai mudando e os casos vão acontecendo à medida que aquelas datas vão sendo alteradas, né? Tem um gráfico animado. Vou pressionar ESC para voltar para a tela do design. E eu vou clicar agora em opções de cena. O tempo que a gente viu era de 10 segundos. Se você quiser que isso aconteça mais devagar, coloca aqui 20 segundos, por exemplo, né? Vou chamar essa cena de cena 1. E aqui está o período que ele vai fazer a animação, do dia 26 de fevereiro até o dia 29 de março. Eu vou clicar aqui em reproduzir o tour. Agora ele vai demorar um pouquinho mais para preencher as colunas, né? Então, dia 2, que está mudando, dia 2, 7, 8, 9, 10, e os casos estão aparecendo aqui no litoral, agora mais para o interior do Brasil, em locais com mais ocorrência aqui a barrinha vai aumentando de altura, a Fortaleza também, Brasília também. Vou pressionar ESC para voltar para a tela do design. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma nova cena. Nessa nova cena, eu vou mudar o tema. Eu vou colocar uma fotografia aérea. E vou dar um zoom até uma das áreas mais afetadas, né? Que é a região de São Paulo. Então vou ampliar aqui. Grande São Paulo. Vou mudar um pouco a inclinação para a gente ver a altura das barras. Dar um pouquinho mais de zoom. Um pouquinho mais de zoom. Centralizar. Essa lista de campos eu vou fechar para a gente enxergar melhor o que está acontecendo no mapa. E aí eu vou mudar as opções de animação. Então, opções de cena. Em vez de 20 segundos, eu vou deixar somente 6 segundos, só para não demorar muito. Vou colocar o nome de cena 2. Aqui em efeito eu vou colocar círculo, vocês vão ver o que é isso daqui a pouquinho. Então, eu vou colocar somente um dia, do dia 29 até o dia 29 de março. Só um dia, só o último dia dos dados. Como é que vai ficar essa animação na segunda parte? Parece um segundo slide do PowerPoint, né? Eu vou clicar na parte inferior desse botão de reprodução e vou pedir para reproduzir somente a cena atual. Então, aquele efeito de círculo é como se fosse um helicóptero sobrevoando a região durante 6 segundos. Vou pressionar ESC. Aqui eu não mudei para 6 segundos, então vou novamente aqui nessa cena, opções de cena, vou clicar aqui em vez de 20 segundos, vamos colocar 6, faltou pressionar Enter. Vamos fazer mais algumas cenas? Vou clicar aqui em nova cena. Nessa nova cena eu vou colocar cena 3. Vou mudar o tempo aqui para 6 segundos. Vamos colocar nova cena. Mudar para cena 4. Deixar o tempo aqui também em 6 segundos. Então agora está assim, ó. Primeira cena, está vendo aqui do lado esquerdo. Segunda cena com 6 segundos. Terceira cena com 6 segundos. E quarta cena com 6 segundos. Vou fechar essa janela de opções de cena e verificar como é que ficou a nossa animação. Reproduzir o tour. Então aqui a gente vê a evolução dos casos de Covid-19 no Brasil durante 20 segundos, que é o tempo que a gente deixou, né? E depois desse tempo, a gente vai para aquela animação em círculo na região de São Paulo. Depois de mais 5 segundos, ele vai novamente para aquela animação. Ah, mas eu não quero ficar vendo só São Paulo, então eu vou pressionar ESC. Nessa cena 3, a gente vai mudar para o estado do Rio de Janeiro. Vamos diminuir aqui o zoom. Vou arrastar até o estado do Rio de Janeiro. Ampliar o zoom. Aqui está Grande Rio, né? Ó, se eu der bastante zoom, eu consigo ver, ó, Pão de Açúcar aqui embaixo, está mostrando, né? Se você der bastante zoom, você consegue ver até o nível das ruas. Eu vou diminuir o zoom, que é interessante mostrar a Grande Rio de Janeiro. Então tá aqui. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias. E na cena 4, vamos mostrar
Vou diminuir o zoom aqui. Uma outra região que tem bastante incidência da Covid-19 pode ser Brasília. Vamos lá para o Ceará, Fortaleza. Está aqui Ceará. Eu vou dar bastante zoom para a região em torno da cidade de Fortaleza. Está aqui. Caucaia, Fortaleza, Maranguape, né? Então aqui são os casos, ó. Maranguape, 2 casos. Caucaia, 1 caso. Fortaleza, até esse dia, 1.602 casos. E como é que ficou a nossa animação final? Vou clicar aqui em reproduzir o tour. A gente volta a ter a evolução dos casos de Covid-19 no Brasil durante os 20 segundos. Veja, pessoal, esses dados podem ser dados de vendas, podem ser dados de compras, pode ser dado de produção, depende daquilo que você for trabalhar. Agora vai para a segunda cena, que é a Grande São Paulo durante 5 segundos, uma fotografia aérea da região. Depois vai para o Rio de Janeiro, também uma fotografia aérea da região. A gente poderia deixar mais tempo, a gente está fazendo somente uma demonstração. E vai rapidamente para a região de Fortaleza durante os 6 segundos. Vou pressionar ESC, vai voltar para a tela inicial. Quando você achar que está bom a sua animação e quiser finalizar, normalmente você vai clicar nesse segundo botão Criar Vídeo. Criar Vídeo, você vai escolher uma qualidade, normalmente deixo na primeira, que é uma qualidade boa de imagem. Se você quiser, você pode adicionar uma trilha sonora. Se não, você clica em Criar, vai escolher uma pasta e dar um nome para um filme, um MP4 que você vai criar. Esse filme você pode usar no PowerPoint. Eu vou cancelar. Vou cancelar. E para voltar no Excel, simplesmente você fecha nesse X aqui em cima. E aqui você vê que tem um rótulo, um texto. Vou clicar nele e tirar de cima da tabela dos dados. Esse texto indica que tem um gráfico 3D, um mapa 3D desses dados aqui. Se você for novamente no botão Mapa 3D, você vai ver, ao clicar aqui em Abrir Mapas 3D, que já tem um tour. Se você clicar aqui, você vai abrir novamente a janela de design do mapa. Vou fechá-la novamente. Ou você poderia criar um novo tour nesse mais aqui. Vou fechar aqui para a gente não criar mais. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá um like nessa apresentação, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Até mais.